Então crie vergonha na sua cara. E uma pesquisa da Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o presidente Lula abriu vantagem sobre Flávio Bolsonaro em um cenário de primeiro turno da eleição presidencial. Então crie vergonha na sua cara. E uma pesquisa da Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o presidente Lula abriu vantagem sobre Flávio Bolsonaro em um cenário de primeiro turno da eleição presidencial. O presidente pontua 39, seguido por Flávio, que tem 29 das intenções de voto. Depois aparecem Renan Santos e Ronaldo Caiado, os dois com 3%, e Romeu Zema e Aécio Neves no pó, 2%. No recorte de segundo turno, entre Lula e Flávio, o petista aparece com 44% das intenções de voto, 6 pontos à frente do senador do PL, que está com 38%. Brancos e nulos somam 14%, indecisos 4%. A sondagem divulgada hoje foi a primeira da Genial Quest, depois da divulgação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, e também do anúncio da possibilidade de novas tarifas do governo Donald Trump contra o Brasil. Na pesquisa anterior, realizada em maio, Lula tinha 42% contra 41% de Flávio, resultado que representava empate técnico dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em abril, Flávio havia superado Lula numericamente com 42% contra 40% de Lula. A pesquisa Genial Quest de hoje também traz o melhor resultado de Lula desde fevereiro, naquele que é um dos seus pontos frágeis desde a campanha de 2022, que é o apoio dos evangélicos. A desaprovação dos evangélicos ao governo Lula ainda é maior do que a aprovação, mas diminuiu de forma acentuada. Em maio, a diferença entre desaprovação e aprovação era de 35 pontos, 65% a 30%, 65% contra, 30% a favor. Agora é de 25%, 60% contra e 35% em favor. Mas, apesar da Genial Quest ter dado que o Lula ganha do Flávio, a pesquisa da GERP sobre a mesma eleição presidencial diz que o Flávio Bolsonaro ganha no primeiro e no segundo turno, diferentemente do levantado pela Genial Quest, com Flávio Bolsonaro liderando as intenções de voto no primeiro turno, marcando 35% das intenções de voto, enquanto Lula 34%. Já num eventual cenário de segundo turno, ainda de acordo com a GERP, Flávio venceria por 45% a 39% do Lula. Ou seja, a Genial Quest o Lula ganha e na GERP o Flávio ganha igual o Lula ganhava na Genial Quest. E na Genial Quest o Flávio perde da mesma maneira que o Lula perde na GERP. Vai entender? E o Tribunal Superior Eleitoral, ainda falando em pesquisa, adiou ontem a análise sobre o pedido do PL, partido do Flávio Bolsonaro, de suspender a divulgação da pesquisa Atlas Bloomberg de 19 de maio, que mostrou uma queda de 6 pontos percentuais de Flávio depois do caso Dark Horse. O questionário digital oferecido aos eleitores foi acompanhado da divulgação de áudios em que Flávio pede dinheiro a Daniel Vorcaro para o financiamento do filme. Depois do presidente do TSE, Cássio Conká, votar para manter sua decisão em favor da suspensão da pesquisa, a qual apontou indícios de manipulação, indícios, né? Não é manipulação que isso, impossível, só 2 dias. A ministra Estela Aranha pediu vista do caso. Não sei que vão pôr Aranha para brigar, hein? Eu fico me perguntando. Já pensou? Em nota, a Atlas Intel defendeu o rigor científico. Ah, vai se catar, Atlas Intel. Rigor científico? Por que você não pôs áudio do Lula? Por que não pôs informação do Lulinha? Não, só de um rigor científico comeu ovo. Mas ela defendeu o rigor científico da pesquisa e disse que a coleta de intenções de voto ocorreu sem que o áudio fosse reproduzido durante a aplicação do questionário. Segundo a empresa, o material só foi apresentado aos usuários em uma etapa posterior, sem possibilidade de retornar as perguntas ou alterar as respostas já registradas. E mesmo depois do pedido de vista da ministra Aranha,
alguns ministros fizeram comentários a respeito do tema. Pasmem. Pasmem. É de cair o cu da bunda. Pasmem. O Toffoli, por exemplo, defendeu que o ideal é aproveitar o julgamento para debater o assunto de forma mais ampla, com a possibilidade de regulamentação do uso de vídeos em pesquisas de opinião. Olha o que o Toffoli falou. Independente de ser fato público e notório, já divulgado na imprensa ou não, mas nós temos que analisar se é possível uma pesquisa que mostre vídeos ou áudios, para depois a pessoa responder a pergunta. E eu entendo, senhor presidente, eminentes colegas, que é fundamental nós dissermos, isso é possível em pesquisa? Porque amanhã vão fazer áudio, publicar num jornal qualquer, de uma história, e vai dizer, isso aqui foi publicado no jornal XYZ, já é um fato de conhecimento, eu tenho o direito de perguntar se isso influenciou ou não influenciou no voto do cidadão. Nós temos que ser peremptórios nessa decisão. Nós temos que ser peremptórios. Pode fazer vídeo? A gente sabe o que vai acontecer. E eu sei o que vai acontecer. Vai ter vídeo para tudo que é lado. E pesquisa que mostra aquele vídeo e depois faz a pergunta. Diante desse vídeo, você votaria em A, B ou C? Você votaria nesse ou naquele? E vai ter vídeo até citando juízes. Não vamos ser ingênuos. Essa é uma questão da maior seriedade que nós vamos a decidir. É muito sério que nós vamos decidir. Desculpe a veemência, mas é muito sério. E eu penso que a gente tem que decidir, pode ou não pode vídeo? Porque aí se pode vídeo de todo tipo. Aí não, é a mensagem, porque se fala se pode vídeo, também é um pouco óbvio, né, Eduardo? Muito. Se pode vídeo. Pode vídeo. Pode fazer som, de uma pode profundidade, né, às vezes. Complexo o raciocínio. Então, porque a própria situação, a gente sabe muito bem que como foi conduzida a pesquisa, né? Os sentidos humanos, o primário é justamente a visão, né? Então, quando você capta, você já tem, e aí vem posteriormente a audição, você consegue justamente influenciar. Fazendo uma pergunta de sim ou não, você concorda com o teor do vídeo, tendo em vista os escândalos envolvidos do Daniel Vorcaro? O que você pensaria normalmente, né, dentro da sua limitação de informação? É óbvio, você está sendo induzido na resposta. Por isso, corretamente, foi feita a suspensão pelo ministro Cássio Nunes Marques. Agora, eu não, particularmente, eu sou cético, eu sigo cético, eu não confio, seja a favor de Flávio, seja a favor de Lula, eu não confio em pesquisa, porque negando as ciências e estatísticas. Não, elas existem, mas não significa que elas são bem feitas, não estão respeitando a tecnicidade a qual a ciência de estatísticas possui. Né? Tem as pesquisas internas, que obviamente essas não são reveladas, são internas, estou dando aqui uma de Dias Toffoli. Elas são internas e o partido que tem para mensurar exatamente esse fluxo do eleitorado. Agora, essas de público, a gente sabe, depender disso, né, o sonho deles era que, igual ocorre na Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un 100% das intenções do voto. Era exatamente este é o maior sonho. Então, por tudo isso, não confio nessas pesquisas e esse apontamento aí, essa objeção feita pelo ministro Dias Toffoli, a gente sabe muito bem qual que é a natureza dele, né? Que se pode para um lado, poderá para o outro, ou a gente sabe como é que funciona. Quando ocorreu uma pesquisa que faça apontamento, por exemplo, do tchau, querida, ou graças a Deus veio esse vírus, né? A gente tem que lembrar isso também, o atual presidente falou isso. Graças a Deus veio esse vírus para as pessoas perceberem que depende do Estado. A gente exibindo esse vídeo, as pessoas concordariam que essas pessoas colocam em risco a saúde das contas públicas do Brasil ou o interesse, a preocupação com os brasileiros? Vai entrevistar a mulherada e põe o Lula falando. Não pode bater em mulher, mas se for corintiano depois do jogo, e vai entrevistar as mulheres. Põe esse vídeo aí, vai entrevistar as mulheres para ver se ele ganha entre as mulheres. Exatamente. Com certeza. Só se for as mulheres de malandro, né, Cláudio? Pois é. Mas olha só, né, Pavi, chama muito atenção
você já pôs no início, né? Você disse assim, como é que pode uma dar para um lado, a outra dar para o outro? Nossa senhora, o que é isso? É o bacanal? É o bacanal. Que isso? Porque é praticamente o mesmo número, é o mesmo resultado. Só que com o nome Percentualmente, invertido. só que em nome invertido. Então, isso chama atenção. Isso, estatisticamente, não tem como acontecer. Deve perguntar assim, no filme Call Me By Your Name. A pergunta é ridícula. É como aquele resultado, ontem inclusive a gente mostrou o gráfico da eleição do Peru, que é exatamente igual à da eleição brasileira, exatamente igual de outras eleições aqui na América Latina, e que aquilo é um fenômeno. Eu falei isso ontem e falo agora dessa pesquisa, né, do resultado dessas duas pesquisas. É um fenômeno estatístico quase impossível, mas tem gente que acredita. Então eu partilho do que disse o Eduardo, de eu não creio em bruxas, mas que elas há, eu não Você creio falou em isso? pesquisas, eu não vi mas você falar isso elas aí, não. existem. Puta recurso de discurso vagabundo esse também. Porque a pesquisa serve pra quê? Pra matar a curiosidade, E para induzir. pra você ir pro mercado do jogo de azar, Sim. Polymarket, É isso. e para interferir no resultado de eleição. Claro, Porque a pessoa claro. fala assim, quero fazer o meu voto útil. Exatamente. Essa bobagem do voto útil. Eu não vou votar em quem eu quero, porque meu voto é inútil. A gente inutiliza a democracia com esses discursos de cocô. Aliás, no Polymarket o Lula está bem na frente, viu? O Flávio estabilizou, mas ele não subiu o que ele caiu depois da questão do Vorcaro, se alguém está curioso, porque o Polymarket, que foi proibido no Brasil, muito democraticamente proibido no Brasil, né, é um mercado de apostas, então vale dinheiro e o pessoal já tem mais seriedade nessa pesquisa aí, porque vale dinheiro. Então nós temos aí um cenário em que o Lula subiu, mas caiu, o Eduardo caiu, subiu um pouco, mas está patinando. E quem deu um belo voo de galinha foi o Renan Santos, que está aí já como a nova Marina Silva brasileira. O que me levanta a suspeita, Pavinato, me permita dizer, que você consegue fazer, eu não preciso nem de contratar um instituto de pesquisa. Não. Basta eu fazer uma espécie do MAV, né, um movimento de ativismo Basta virtual. pôr dinheiro. Você vai dinheiro, pôr dinheiro, você é vai isso aí. mentir. É isso aí. Você vai pôr dinheiro, você vai mentir. Eu vou apostar em quem eu acho que não vai Era ganhar. esse o ponto que eu queria chegar. Aí chegar, olha lá, o Renan Santos cresceu no Eu Polymarket. acho que devia fazer o seguinte no Brasil. Tinha que ter. A única que podia fazer pesquisa no Brasil é a Casa Lotérica. Você só pode fazer pesquisa na Casa Lotérica. Quem vai votar? Amarra 10 conto aí. Aí, bicho. Porque ninguém vai jogar na Mega Sena. Eu vou pôr os números que eu acho que não vai dar. É verdade. Aqui, Jamilão. É isso aí, meus queridos. Muito Foi bom encontrar vocês. Vejo vocês amanhã ao vivo. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.